Boa noite, gente. Estamos aqui de volta. Sou o professor Caverna, dos Cavaleiros Templários da Bruxaria, fazendo mais um programa na TV Black Sampa, de quinta-feira, das 18 às 19 horas. Sejam bem-vindos. Gente, nesse programa eu quero colocar umas coisas diferentes que estão acontecendo, umas situações diferentes. Por exemplo, tem pessoas que estão falando, o seu vídeo de 1 hora é muito demorado para a gente assistir. Aí, sinto muito, é a pessoa que não está sabendo assistir o vídeo. Se o vídeo está demorado, o vídeo é de 1 hora, assista 20 minutos, dá um tempo, vai lá, toma um café, depois assiste mais 15 minutos, se for o caso, vai no banheiro. Mas se você tiver a paciência de assistir ele todo, também é interessante. Mas é bom que você aprenda a fazer uma pausa. É que nem como estudar numa faculdade. Você não pode ler um livro direto, você não pode ficar estudando direto. Faz uma pausa para que sua cabeça possa encaixar o que você leu, o que você estudou, certo? E no vídeo é a mesma coisa. Dá um tempo, para, deixa sua cabeça se ajeitar, depois você volta a assistir o resto do vídeo. E assim vai dar certo. Hoje eu vou trazer um assunto que muita gente não conhece mesmo. E é um assunto também ligado à neurolinguística. O que vem a ser a imaginação. Pouca gente sabe o que é a imaginação. Então, vamos ver em detalhes o que ela significa. Deixa eu acertar nosso aparelho aqui, para que ele possa trabalhar como a gente precisa. Então, vocês viram? Isso é o ao vivo, que nem um programa do Faustão. Quem sabe fazer, faz ao vivo, certo? Então, gente, eu fiz uma entrevista com uma pessoa que conhece muito de neurolinguística, mas só que essa pessoa, ela não quis se identificar. Ela falou: deixa meu nome em suspenso. Eu faço a entrevista para o pessoal conhecer. Então, vou passar os detalhes que ele passou para mim sobre a entrevista que eu fiz com ele. Então, o tema é imaginação. Vocês vão descobrir agora a importância dela. Em alguns dicionários que eu olhei, está assim: imaginação é ilusão, imaginação é mentira. Então, estava falando sobre imaginação sem dar valor, como se não valesse nada na vida. Então, de acordo com essa pessoa que conhece muito sobre neurolinguística e sobre imaginação, vejo que ela coloca as ideias delas. É meio difícil de entender, por isso que eu falei, leia e releia sem pressa. Então, vamos conhecer o assunto que a pessoa mandou para mim, certo? A primeira coisa a falar sobre a imaginação é que o cérebro não sabe a diferença de realidade e ilusão. Então, logo de cara, a gente vê que não se pode falar que, logicamente, a nossa matéria que estamos estudando hoje, né, não é, na verdade, o quê? Ilusão. Que o que nós estudamos pode ser realidade e ilusão. Depende do fato que você estiver abordando. Então a imaginação ela é importante por causa disso. Quando você imagina que está acontecendo alguma coisa sobre um assunto, o sentimento daquele assunto, o acontecimento, ele vem à tona. O que ele quis dizer com isso? Quando você imagina um assunto, você é como se estivesse revivendo esse assunto. E ele vem para você de uma forma que você revive totalmente aquele assunto. E reviver um assunto, você vai ver no final, do que eu estiver lendo sobre a entrevista que eu fiz, como às vezes é bom
não ficar revivendo o passado. Mas vamos deixar isso mais para frente. O sonho é a imaginação totalmente desprendida da própria realidade. Então você pode ser ou pode ver que quando você sonha, você é intensamente aquilo, resumindo as palavras dele. Então, quando você sonha, aquele sonho parece ser realidade. Parece que aquele sonho está acontecendo, porque a imaginação desprende daquele momento e aparece no sonho. A imaginação é você se transportar para uma dimensão não física, ou seja, a dimensão não tem nada com parte física. Ela é espiritual? Não. Mas se também não é espiritual, o que é a dimensão? É um sexto sentido, certo? E essa imaginação que faz parte dessa dimensão, então, ela é um sexto sentido. A dimensão é onde vive, na verdade, essa imaginação. Então, se você pensar, o ser humano transita entre uma realidade material e uma realidade imaterial o tempo todo. Então, ela muda de uma dimensão para outra. Uma hora está na realidade, outra hora está na parte real. Interessante esses assuntos, né? Tem uma coisa também muito interessante e intrigante nisso tudo, que a ciência até hoje não conseguiu descobrir. Então, a ciência, quando eu falo em ciência, estou falando em psicólogo, estou falando em psiquiatra, estou falando em neurologista. São pessoas que têm condições de fazer um mestrado e doutorado e ser um cientista ou um PhD. Então, estou falando dessas pessoas cultas. Então, a ciência é estudada por eles, que têm condições de estudar esse assunto. E ele sabe que a ciência não descobriu tudo o que tinha que descobrir sobre a imaginação. É um segredo para nós ainda. Qual é a parte do cérebro que aloca a memória? Quer dizer, qual a parte do cérebro que consta ali? A memória. Existe uma probabilidade de que não seja alocada em nenhum lugar do cérebro. Quando a gente fala de memória, é uma coisa interessante, porque memória não existe. O que existe e que a gente chama de memória é a imaginação que a gente tem. Interessante. Quer dizer que não existe a memória. Essa memória é, no caso, o quê? Essa memória é nossa imaginação. Então, podemos comparar a imaginação com memória? Todas as recordações que você tem também são imaginação. Gente, aquelas lembranças agradáveis de ontem à noite, do Natal, de 5 anos atrás, da adolescência, da infância. Então veja que interessante. Todas essas recordações também são imaginações. Pode ser de 1 ano, 10 anos, e elas existem, e, em vez em quando ela aparece. Às vezes essa recordação aparece para magoar a gente. Às vezes essa recordação nos dá uma lembrança e a gente fica totalmente feliz. Nossa, lembrei disso que eu havia esquecido e eu vou precisar disso hoje. Então, a imaginação às vezes é boa, às vezes é ruim, certo? Você pode ter uma imagem na cabeça do que aconteceu no passado. Então aí é uma coisa que é uma crença minha, diz ele, né? Então, se você alguma coisa que aconteceu no passado, o entrevistado falou, então aí é uma coisa que é uma crença minha e que acredito. Quando a gente morre, morre a vida material. Só que a imaginação
ela não é material e continua acesa. Então, a imaginação, depois que a gente morre, ela continua. Vamos ver isso? Como a gente tem uma imaginação totalmente desprovida de material, então sentimos a sensação de como estivéssemos sonhando quando morremos. Que interessante. Sonhamos quando morremos ou morremos e ainda sonhamos? Viu que interessante esse assunto? Então, ouça novamente e entenda isso. Então, se nós sentimos essa sensação como se estivéssemos sonhando, então nós estamos mortos. E quando a gente sonha que está morto? É a nossa imaginação que está trabalhando em nossa mente. Isso é assunto para vocês pensarem, tá, gente? Vamos pensar nisso. Bem interessante é que parece até bruxaria o que a imaginação pode fazer. Veja que interessante. É óbvio, é claro que a imaginação vai ajudar a planejar o futuro. E a imaginação é que é a mãe das grandes invenções. Mas isso também é óbvio. Então vou falar de uma coisa que não é óbvio. Sobre os acontecimentos que se passaram em nossa vida. Mas veja, antes, aqui diz que os cientistas, eles descobrem as coisas, dizem que é através de intuição, mas é imaginação. Lembra que eu falei para vocês já várias vezes? São das ideias absurdas que nascem os grandes inventos. Isso é verdade. Uma pessoa teve uma ideia absurda, nasceu o avião, nasceu o submarino, nasceu o carro anfíbio, nasceu o foguete, tudo da tecnologia, tudo que você imaginar, a bicicleta, por exemplo, tudo isso aí nasceu da nossa imaginação, foi de uma ideia absurda. Tenta pensar numa ideia absurda em casa. Aí vê se essa ideia absurda que você pensou, que seja uma coisa lógica e inteligente, vê se ela já não existe. Você vai ver que ela já existe. Alguém já fez isso. Então, é difícil ser cientista, né? Porque você tem que imaginar coisas que as pessoas comuns não imaginam. Então, sobre os acontecimentos que passaram em nossa vida. O cérebro, ele guarda o último acontecimento. Opa, ele guarda o último acontecimento. É aquele caso que o aluno vai fazer uma prova. Ele faz a prova, o último exercício que ele fez treinando, ele lembra. As últimas coisas que ele estudou, ele lembra. E o restante, ele fala, deu um branco. Mas espera um pouquinho. Como despertar nossa imaginação para isso? É simples. Quando você estuda, aprenda uma coisa. Você que está me ouvindo, que faz faculdade e estuda. Quando você estuda, tem que colocar em você uma coisa chamada interesse. Se você estudar se interessando pelo assunto e não simplesmente lendo, porque vai fazer uma prova, vai fazer um concurso público. Se você está estudando com interesse, seu cérebro vai absorver esse estudo e jamais você vai esquecer o que você estudou. Então, gente, para você ter um cérebro bom e recordar as coisas e a imaginação chegar lá e buscar o que você aprendeu, é necessário que você tenha interesse em que está fazendo. E imagina também que você está vivendo aquele assunto. Uma pessoa que faz teatro, ela tem uma fala para fazer, tem uma dança para fazer, ou gesto para aplicar no palco.
essa pessoa, ela guarda na imaginação. Então, ela vive aquela situação. Quando ela vive aquela situação do que ela está aprendendo, na hora de colocar essa situação, fica mais fácil para ela. Ela coloca essa situação com uma facilidade tremenda. Então, depende do interesse e você viver a situação que você está aprendendo ou estudando. Olha, que interessante. Se você pegar, imaginar que aconteceu uma coisa ruim no passado, você imagina o seu eu de agora reagindo naquela situação do passado. Isso não ia se repetir. Então, o que aconteceu? Você tem um grande arrependimento. Só que o seu eu do passado reviveu a situação e você resolveu seu problema no passado. Então você passa a não sentir mais aquela dor. O que esse texto quis dizer? Você ofendeu alguém e essa pessoa nunca mais acreditou em você, porque você a ofendeu, a magoou, e aquilo te retorce até hoje. Aquilo te dá um remorso por uma coisa ruim que você fez. Então, o seu eu do passado, quando acontece um fato de você andar na rua, ler alguma coisa ou ver uma pessoa, aquele fato volta à sua cabeça, às vezes o tempo todo, ou no dia a dia. Então, quando ele volta à sua cabeça, aquilo retorce, retorce, porque ele está instalado naquele eu antigo. Mas se você voltar para esse eu novo, ou seja, esse eu de agora, você pode fazer uma coisa chamada regressão. E tire da cabeça essa bobagem de que se você fizer uma regressão, você não volta mais para o seu estado original. Isso aí é fake news, isso é palhaçada. Você faz a sua regressão e volta ao normal. Então você faz a regressão e vê o que você fez para magoar essa pessoa. Imagina que você está pedindo desculpa ou conversando com ela outra vez, em vez de você ofender, você fala outras palavras para ela. Aí você vai estar renovando esse seu novo eu, esse eu de agora. Aí toda essa mágoa, tudo isso que você sentia, esse remorso que retorcia no seu coraçãozinho ali, vai ficar para o passado. Então, gente, pensa nisso, regressão, e começar a pensar naquilo que você fez e renovar o seu eu, o seu cérebro. Tudo bem? Agora, imagina que você tem uma situação que aconteceu tempos atrás e você fica revivendo várias vezes. E quando você revive várias vezes, vai te trazendo uma tristeza, uma angústia. Então, o que nós queremos dizer com isso? O rapaz quis dizer que foi o que escreveu e mandou isso para mim. Ele quis dizer o quê? Gente, para de pensar em coisa triste. Tinha pessoa que assistia aquele programa que passava muito tempo na rádio, é da minha época, né? Há 15, 20 anos atrás, falava assim, um programa, que saudade de você, e tocava uma música triste. Aí falava de criancinha que morreu, pessoa que passou mal, ficou doente, a pessoa que perdeu aquela pessoa amada. Então a pessoa assistia aquilo, ouvia aquele programa, entrava em depressão. E eu conheci não uma pessoa só, umas três, porque com a minha idade, 67 anos, já passei por muita coisa na vida. E já vi muitas pessoas em depressão. E a pessoa, de tanto assistir esse programa, caiu em depressão e não voltou mais. E como era a época antiga, que eu já repeti, há 20 anos atrás, então há 20 anos atrás, não tínhamos a tecnologia, não tinha o conhecimento da sociologia, psicologia, filosofia que nós temos hoje. E os médicos psiquiatras ou psicólogos não tinham experiências muito sobre isso.
e a pessoa entrava em depressão e ficava tanto intoxicada de remédio, e ficava 1 ano com depressão, 2, 5, até que chegava uma hora que falecia. Então, programa de televisão também pode provocar neurose. Se você assistir televisão e assistir programa de assassinato, pessoas morreram inocente, aconteceu tal coisa com tal pessoa, ou a pessoa foi atravessar a rua, foi atropelada, alguém deu um tiro na cabeça da pessoa. Se você ficar assistindo esses programas de tristeza, só vai te trazer tristeza e angústia, gente. Então, você tem que trabalhar com imaginação boa. Se você estiver vendo esses programas, mude de canal. Ou então assista como estivesse assistindo uma coisa qualquer. Use a imaginação. Aproveite assistir aquilo para te proteger e para se proteger, para proteger a família, proteger um amigo. Então use isso aí como experiência para proteger alguém e não para se martirizar. Não entra no sistema de falar, poxa vida, coitado daquele, coitado daquele. Não. Aprenda para que o coitado não seja você ou alguém da sua família. Tudo bem, gente? É um alerta que a gente passa com a imaginação, tá? E é engraçado isso, quando a gente está falando de depressão, a gente sempre está falando de uma imaginação que vem do passado. E aí a gente lembra o quê? A respeito da ansiedade. A gente lembra sempre e está falando de uma imaginação negativa que vem do futuro. Olha que interessante, vê se você compreendeu esse texto. A depressão são lembranças do passado, que destrói a pessoa se ela não tiver uma boa imaginação. É um remédio à imaginação, tá vendo? Agora, se você tem ansiedade, pô, tenho que fazer isso rápido, preciso fazer isso rápido, aí você faz coisa errada. Poxa, eu tenho que arrumar isso, tenho que arrumar rápido. Você faz uma besteira naquilo que você está arrumando. Por quê? A ansiedade, ela pode ser negativa. A ansiedade, ela pode ser positiva, claro. Existe ansiedade positiva. Quando você vai correr uma corrida de atletismo, uma disputa de corrida de meio fundo, 5 metros, 5.000 metros, ou de corrida de fundo de 10, 15 mil metros, 20 mil metros, nesse caso a ansiedade é boa. Você fica, eu vou vencer, eu vou vencer. E você corre, você puxa um ânimo, a adrenalina vem pelo seu corpo que você vence essa corrida. Mas se você usar a ansiedade por ter pressa no trânsito, ou tô ansioso para chegar em tal lugar, você bate o carro. Tô ansioso para chegar em tal lugar, passa num farol, vai dar tempo de passar no amarelo. Você passa no vermelho, pega uma multa. Então a ansiedade, ela pode ser negativa. É totalmente contrário da depressão. A depressão destrói, somente destrói. A ansiedade, ela destrói, mas também constrói. É diferente uma coisa da outra. Viu que interessante? Leia isso de novo. Se você tem na família pessoas ansiosas, ou pessoas, no caso, depressivas, tudo bem? Quando me refiro à ansiedade, estou me referindo àquela ansiedade que você pode ter. Ou seja, estar ansioso por alguma coisa que você está aguardando. Isso é um fato negativo. Então, por que é um fato negativo? Porque você está aguardando o quê? Uma pessoa chegar em casa, aí essa pessoa não vem. Olha que tristeza. Então essa ansiedade aí, como eu li, ela é negativa, porque você está ansioso esperando uma pessoa chegar. Então essa pessoa não chega, essa ansiedade passa a ser um fato negativo. Ou então a ansiedade sempre vai ser uma coisa negativa, se você não aprender a diferenciar o que você quer na vida. Espere, tenha calma, não tenha pressa. O ser humano, ele tem que aprender uma palavra importante,
que alguns grupos esotéricos e místicos conhecem, mas as pessoas comuns às vezes não conhecem, não sabem o significado dela, egípcio, a importância desse significado dessa palavra, que chama-se tolerância. Conheça essa palavra tolerância, que você vai modificar a sua ansiedade. Pense nisso. Referindo-me novamente ao passado, voltando a recordar alguma coisa do passado, se a depressão está ligada a uma imaginação do passado, aí você tem uma situação que, se você bateu em alguém e leva aquele arrependimento com você e fica triste e vem na cabeça várias vezes, e pode ser o dia todo, isso lhe trará uma tristeza imensa, como eu me referi antes. Então, uma coisa que você fez de errado, ela pode ficar na sua cabeça muito tempo. Por isso que a pessoa que escreveu isso para mim falou, voltando ao passado, que ele quis dizer que isso é super importante e está recordando novamente. Então, a pessoa, ela bateu em alguém, machucou a pessoa, e aí ela ficou magoada com o que ela fez. A pessoa que apanhou, às vezes não está nem pensando nela, até esqueceu disso, mas ela não esqueceu. Ela própria se machucou quando bateu numa pessoa. Então, o que que ela tem que fazer? Usar a imaginação, voltar ao tempo que ela bateu na pessoa e começar a imaginar que ela está conversando. Olha, em vez da gente brigar, em vez da gente trocar papo, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Isso é importante para mim e para você. E está na volta e revive esse papo na imaginação dela, conversando com essa pessoa. E quando ela conversa com essa pessoa, na verdade, ela está pedindo perdão a ela e a si mesma. E nesse caso aí, ela fez uma regressão. E quando ela consegue fazer isso, o eu dela atual esqueceu esse remorso. E ela passa a ter uma vida boa e ativa. E ser produtiva até no serviço, ser produtiva na escola, ser produtiva em casa, sendo casado ou solteiro, não interessa. Em casa produtiva com a família, pode ser produtiva em casa. Por quê? Porque ela conseguiu resgatar o que estava incomodando. Porque eu conheço pessoas que falaram assim, poxa vida, eu fiz uma besteira na vida e queria ter pedido perdão para a pessoa, mas a pessoa morreu, eu nunca mais pude falar para ela. O que que eu faço? Meu amigo, o único passo é regressão. Pode fazer com o psicólogo, com o psiquiatra, ou pode fazer uma regressão com as pessoas místicas. Porque pessoas místicas, ela conhece muito bem esse assunto, tá? Então, você se imagina no passado, o seu eu de hoje, você imagina também no passado, revivendo outra situação. Em vez de você bater, você imagina conversando com a pessoa, e é engraçado que você não precisa fazer isso diversas vezes e passa a se sentir bem. Acabei adiantando o assunto que eu deveria ter lido, mas isso é bom, é sinal que estou aprendendo também, né? Olha que interessante agora, gente. Já ouviram falar em neurociência? Neurociência são os neurologistas, porque existem três ramos diferentes. A psicologia é um, a psiquiatria é outra, e neurologista é um outro assunto. A psicologia cuida dos sentimentos. A neurologia cuida do seu cérebro, se ele está funcionando bem, se você tem que fazer algum exame no cérebro, na cabeça, tomar algum remédio, certo? Ou tiver uma doença na cabeça. Quem cuida disso
é um neurologista. Então, o neurologista é uma coisa totalmente diferente. Ele vai cuidar do seu cérebro físico, certo? E ele faz, inclusive, eletroencefalograma, colocando um montão de fiozinho na sua cabeça, aplicando eletrodo, o cérebro reage e aí no computador mostra um gráfico dizendo se está tudo bem com o seu cérebro. E o psiquiatra? Ele vai cuidar quando a pessoa está com depressão, certo? A pessoa é bipolar, a pessoa bebe muito, certo? A pessoa ela é neurótica, agride os outros. Então o psiquiatra vai cuidar desse caso aí, dessa situação. Tudo bem? Então é importante saber a diferença entre um e outro, certo? Então, a neurociência descobriu que o cérebro guarda a última situação que aconteceu referente a um contexto. Então, o que vai acontecer? Ué, que interessante. A neurociência estuda o último assunto que aconteceu com você, o último assunto que você passou. Então, o que vai acontecer com você? Por exemplo, você sofreu um acidente de carro, você bateu o carro, tudo se apaga, tudo se apaga. Você pode ficar em coma, 40 dias em coma. Você volta, você não lembra de nada. Você fica 6 dias em coma. Você volta do coma, não lembra de nada. Você vai ter lembranças passadas. Vai lembrar a última coisa que você estava fazendo antes de sofrer o acidente. Mas você pode perder também lembranças, dependendo da batida, né? Na cabeça. Você pode perder lembranças da sua infância, da sua adolescência. Então, a neurociência lembra disso. Você vai recordar sempre a última coisa que você fez, certo? Como você, como você foi lá e resolveu uma situação, ela não vai mais ficar se repetindo na sua cabeça. A depressão desaparece. Então, encerrando esse assunto aqui. Então, você está com a última lembrança que te prejudicou e levou à depressão. Então, quando você retorna e resolveu esse problema dessa situação, a depressão se foi, porque você conseguiu recuperar a última lembrança que te deixou nessa situação. Interessante isso, né, gente? Agora, vamos ver outro assunto dessas folhas que eu recebi pelo computador de uma pessoa que assistiu o programa e mandou isso aqui para nós como colaboração. Olha que interessante, gente, porque eu passei para vocês, mandei para vocês, os nossos produtores aqui sabem, mandei colocar para vocês o meu e-mail, certo? Se vocês tivessem alguma coisa que vocês quisessem falar ou ajudar ou mostrar, mandasse para mim que eu leria aqui na frente. Como já li outras coisas, estou lendo essa daqui que a pessoa pediu para não se identificar. Então, são coisas verídicas e interessantes. Vocês podem mandar esse assunto para cá para eu ler. E também pode pedir, como já me pediram, assuntos para eu falar aqui na frente, como eu já falei alguns assuntos que me pediram pelo meu e-mail, certo? Pelo meu e-mail que é da BOL. Então, podem fazer isso, fiquem à vontade, tá, gente? Então, continuando, essa pessoa escreveu. Tudo isso que ela escreveu, ela falou assim: parece até a bruxaria e uma coisa que realmente acontece é isso. Então, ela falou que tudo isso aí parece até uma bruxaria, mas é uma coisa que realmente acontece. E isso, ela colocou, se chama na psicanálise a
ressignificação. Ressignificação é o nome que recebe científico na psicanálise. Isso é uma coisa extremamente eficiente e funciona. Então, na psicanálise, isso funciona bem. Quem faz psicanálise, então lembre, você está aprendendo uma coisa chamada ressignificação, que vai fazer a mesma coisa que eu falei, retroceder ao passado, uma regressão. Então, na psicanálise tem outro nome, certo? E aí, lidando com a ansiedade, que é uma coisa da imaginação futura, que você tem que aprender a lidar com suas imaginações e que futuramente uma coisa que vai acontecer ou não. Então você está o quê? Você está lidando com ansiedade. Então uma coisa que pode acontecer o quê? Resumindo, uma coisa que pode acontecer agora, como pode acontecer no futuro, certo? Então, depende de você trabalhar essa situação, saber lidar com suas imaginações, como é dito aqui. E falando sobre futuro, porque a imaginação, ela cria expectativa de algo. Então você imagina e acredita na sua imaginação. Se você não acredita na sua imaginação, em criar respectivamente, né, as coisas, se você também não acredita na sua imaginação, você também não constrói, não tem uma ação. Então você tem que acreditar nas suas expectativas, da sua imaginação, porque ela pode criar coisas boas ou ruins. As ruins você deixa de lado, as coisas boas, acredite nela. Acredite nela que ela acontece. Poxa, eu vou passar nessa prova. Poxa, eu vou entrar nessa firma que é o que eu mais quero. Poxa vida, eu vou me formar no que eu quero. Aí, de repente, você está fazendo uma faculdade de TI, você fala, mas não é o que eu quero. Eu quero fazer uma faculdade de farmácia. Larga a TI e faz farmácia, e deu certo? Ótimo. Então, sua imaginação estava te levando para esse caminho. Parabéns. Agora, continuando outros assuntos, porque esses assuntos que eu li, foi assuntos mandado para mim pelo YouTube. Agora, vou ler alguns assuntos aqui que eu havia separado para vocês. São assuntos relacionados mais à bruxaria agora. Imaginação. Que vem a ser imaginação? Ela tem uma definição? Tem. Só que no dicionário, imaginação, como eu disse, está como mentira, ilusão, coisa errada, fake news, isso é o que está no dicionário. Mas o que vem a ser a definição, na verdade, cientificamente falando? A imaginação é criar imagens mentais de ideias. Quando você imagina uma coisa, você imagina colorido, gente. Você pode imaginar colorido. É difícil a pessoa imaginar em preto e branco, mas você imagina uma coisa em colorido. Como será essa coisa? Como que ela vai ser? Pode imaginar o quê? Você desenhando um quadro, você fazendo um trabalho artístico, você escolhendo uma cor para pintar a sua casa. Então você pode imaginar. E a partir da imaginação, você vai ter o quê? O que você quer realizar. Então as imagens mentais começam a partir das ideias, certo? E podem ser boas ou ruins. E também se transformar em realidade. Opa, isso aqui é um caso pesado. Você fala assim, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa.
De repente, em um momento, numa festa, alguma coisa acontece e aquela pessoa te ofende, você pode agredi-la, ou com palavrões, ou fisicamente. Por que isso? Porque você já criou aquela imagem de que você não gostava da pessoa, certo? E essa imagem, e a partir das ideias que rolaram, você fez isso, que são ideias ruins, mas ela pode se transformar também em ideias boas. Você pensa, poxa vida, eu queria tanto me encontrar com tal pessoa, e de repente você encontra com essa pessoa numa festa, e essa pessoa é amiga sua, e ela fala, poxa, como foi bom encontrar com você, eu arranjei aquele emprego que você queria. Você está disposta? Nossa, era o que eu mais queria na vida. Então, foi coisa para o bem. Então, a imaginação é a imagem mental transformada também a partir de ideias. Agora eu falei em realidade, né? Pode transformar tudo aquilo que você imaginou em realidade. Mas o que que é a realidade? Essa palavra realidade, ela é importante. A realidade é fazer acontecer essa imaginação. Tem gente que vive imaginando e sonhando. Sonhando dormindo, sonhando acordado. Ah, eu gostaria de fazer isso. Eu tenho vontade de fazer isso. Um dia eu vou fazer isso. São chamados sonhadores. Ele vive nessa realidade dos sonhos. Então ela tem que trazer isso aí para uma ação. E aí ela tem que fazer acontecer essa imaginação, trazer para a realidade. Por isso que eu escrevi esse texto. Porque tem muitas pessoas que querem fazer bruxaria, estudar bruxaria, mas não vivem na realidade, vivem num sonho. Porque não participa de uma reunião, participa de uma conversação, não troca ideia. Ué, que bruxa que é essa que vive na ilusão, que vive nos sonhos? Tem que participar e mostrar ação, certo, gente? Agora tem gente que fala, eu sou bruxa, sou Wicca. Oh, grande coisa. O que você fez lá? Do que você participou lá? Não, eu gosto de tal família, eu gosto de tal coisa porque eu acho bacana, acho bonito. Sinto muito, minha filha, você, ou meu filho, você não é bruxa nem bruxo. Você vive na terra dos sonhos, da imaginação, ruins, que nunca vai se transformar em realidade. Quer ser um bruxo? Bruxa? Transforme isso em realidade. Agora, veja que interessante. Em matemática, que eu sou professor de matemática e física, não podia deixar essa pontinha fora do que eu vou falar. Em matemática, temos o exemplo do número imaginário, que é 1, que é i elevado ao quadrado, igual a menos 1. Então, é um número imaginário. I ao quadrado igual a menos 1. Quando você resolve essa potência, você vai ter i igual a raiz quadrada de menos 1. Não existe raiz quadrada de números negativos, só de números positivos. E números negativos não existe. Então, o que que você faz? Você acopla o número imaginário a essa raiz quadrada negativa e consegue uma solução. Viu que interessante? Então, no nosso mundo imaginário, tivemos a solução de raiz quadrada de números negativos, através de números imaginários. Viu onde a imaginação também entra na matemática e na física? Interessante isso, né, gente? Imaginar é como fazer coisas impossíveis acontecer. Nós podemos realizar em nosso pensamento coisas que parecem impossíveis. Então, coisas que vocês acham que não vão acontecer, opa, você imaginando ela acontece. E agora, se você imagina ela acontece, se você trazer isso para a realidade, ela acontece também na realidade, porque é uma ação que você está praticando. Então, vamos transformar o impossível em possível.
não conseguimos ficar sem imaginar. Alguém consegue ficar sem imaginar alguma coisa? Duvido. Ninguém consegue ficar sem imaginar. Exemplo, que eu coloquei aqui, alguns que é o mais trivial. Trabalhar numa firma, certo? Ou numa profissão que você gostaria. Ser um empresário. Ter um carro que você gostaria. Agora, ter uma moto Chopper de 900 cilindradas, que nesse caso eu gostaria, certo? Ou até imaginar estar com pessoas que sonhamos estar. Uma futura namorada, um amigo ou uma amiga que você não via há muito tempo, ou alguém da família. Então, estar com pessoas que você gostaria e sonha em estar. Isso é muito bom. Agora, uma coisa que vocês vão aprender. Gente, imaginar é de graça. Sabiam disso? Tenta imaginar agora. Quanto você gastou? Foi caro? Não. Imagina vocês estarem aqui no meu lugar. Você pode imaginar. Imaginar é de graça. E não custa nada. Se vocês quiserem estar aqui no meu lugar um dia e a gente fazer um podcast, ou seja, uma entrevista, você pode estar aqui no meu lugar. Imagina isso, você está aqui no meu lugar ou junto comigo fazendo uma entrevista. É de graça e não custa nada. Interessante isso. Pensa nisso, gente. Vamos colocar ação na vidinha de vocês. Tudo bem? Você já imaginou ser um bruxo ou uma bruxa? Já imaginaram isso? Claro que sim, né? Isso é real. E só lhe falta no momento, certo? Ter essa atividade. Assuma que você é uma bruxa ou um bruxo. Tudo bem? Estou falando de casos diferentes sobre imaginação. Então agora vamos ver outro caso interessante. Muita gente já imaginou ganhar em uma das loterias existentes. Não é ilusão, pois sempre tem alguém que ganha. Então é realidade ganhar na loteria. Mas tem aqueles que não acreditam e não jogam. Conclusão: nunca vão ganhar porque não acreditam e não jogam. Mas ela existe e sempre alguém tem que ganhar. Por que não você? Tenta. Por que não você? Tenta jogar uma vez, passa perto, duas, de repente, você nunca jogou e ganha. Aconteceu isso com tanta gente já. Então, pense nisso, gente. A imaginação te leva ao futuro. Vamos falar um pouco agora da nossa escola de bruxaria. Não é minha, porque eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para nós, principalmente para vocês, porque eu já sou um bruxo. Conhecimentos eu tenho de sobra, mas não posso ficar com esses conhecimentos só para mim. Eu tenho que passar para vocês. Eu quero deixar isso para alguém, mas quero deixar com uma escola e não simplesmente deixar em livros, como já escrevi alguns livros, e vou começar a divulgar meus livros logo, logo, e aí vou começar a passar os meus livros, mas não quero deixar em livros, quero deixar em escola, em realidade, transformar o que está no livro em bruxos de verdade, e não bruxos só de leituras, ou seja, bruxas de faz de conta, certo? Então vamos lá. Na minha imaginação, eu gostaria de ter uma escola de bruxaria, em que a construção fosse em forma de um castelo. Quem que não gostaria de sonhar desse jeito? Para mim, por enquanto, é um sonho, porque é uma imaginação. Mas eu posso tirar esse sonho, que é uma imaginação, e transformar esse sonho em uma realidade. E um dia eu posso fazer isso. Tudo bem? Então, vejam, estou ciente que para isso tem que ter um terreno e um projeto. Coisas que
Eu não tenho, mas tenho a ideia e tenho a vontade. Na minha imaginação, a imaginação não é ideia? Na minha imaginação já tem ideia. A ideia traz o quê? A vontade. A vontade me leva à realidade. Se me leva à realidade, então eu tenho tudo para realizar isso. Certo? Então, eu estou ciente de que preciso de um projeto. O projeto eu posso fazer a qualquer momento. O dinheiro, eu posso fazer no caso aí, fazer um empréstimo, né? Certo? Ir num banco, coisa parecida, ou fazer um consórcio e conseguir esse dinheiro para construir o que eu quero, que seria a minha escola de bruxaria. Tudo bem? Porque nós temos que ter uma palavra mágica chamada convicção. Ideia e vontade leva você a ter o quê? A ideia e a convicção, que chama-se realidade. O que projetei para o momento foi ter uma casa normal, modelada para a escola de bruxaria. Então eu vou fazer um empréstimo no banco para conseguir montar essa escola em breve. Tenho que ter o quê? Mestres e orientadores de bruxaria nessa escola, para depois poder ter alunos. Então eu quero formar, conforme vocês comunicarem comigo, eu quero pegar os primeiros bruxos que realmente estão interessados em bruxaria, não vai pagar nada, não vai gastar nada. Eu vou ter um ambiente adequado para ensinar bruxaria para vocês, porque eu quero formar mestres e orientadores em bruxaria. Então, as pessoas que chegarem a mim, vamos marcar, vamos fazer uma reunião. Vocês não vão gastar um tostão, não vão gastar nada. Eu vou arranjar local para a reunião, a gente vai se reunir, vocês vão aprender sobre bruxaria, até a gente ter um lugar melhor e mais fixo, para a gente começar a fazer experiência de bruxaria, ou seja, aulas de laboratório de bruxaria, porque eu vou usar a física, a biologia e a química para ensinar os segredos da bruxaria para vocês. E não vai custar nada, gente. Então, quem tiver interessado, entre no meu e-mail, se comunique. Gostaria de fazer parte do grupo de professores de bruxaria. Tudo bem? Que aí mais tarde vocês podem ser professores e termos alunos. E esses alunos é que vão pagar as aulas, que vocês também vão ganhar com isso, como professores e professoras. Tudo bem? Agora, preciso saber quem realmente quer ser um bruxo ou bruxo. Para ser um mestre e orientador, místico e esotérico em bruxaria, requer muitos estudos para esse início da escola. Então, nós vamos aprender a parte mística e esotérica para adentrar dentro da vida, dentro do campo da bruxaria e dar início à escola. E aprender não vai ser um mês nem 2 meses, não é supletivo, não é EJA, não é Colégio do Estado. Isso aqui é um curso de bruxaria. Então, dependendo da sua dedicação, pode ser o primeiro estágio em 1 ano, ou pode ser em 6 meses, pode ser o segundo estágio no segundo ano, ou daqui 3, 4 anos se você parar. Mas em 1 ano você pode fazer primeiro e segundo estágio. Depende de você. Então, nós podemos ser um mestre e orientador de bruxaria. Então, gente, o último assunto agora, para encerrar. É isto que eu imagino e já dei andamento em vários campos para a realização do nosso grupo. Ou seja, eu já tenho a literatura montada do que nós vamos estudar, das palestras que eu vou fazer para vocês, das aulas que eu vou passar para vocês, para que vocês sejam bruxos ou bruxas. Então, esse material didático e pedagógico eu já tenho quase todo montado. Falta mais para a gente agora é a parte física, que é uma casa e o material para colocar dentro dessa casa para montar a escola.
porque a parte esotérica e mística eu tenho, porque eu sou místico esotérico. Não vou falar que grupo que eu pertenço. Isso eu só vou falar para quem fizer parte da bruxaria. A que grupo que eu pertenço, que é esotérico e místico. E alguns podem até ir para esse grupo também. E daí, sim, nós vamos montar a nossa escola. Quando tivermos 10 pessoas no mínimo inscritas, para que eu possa ter nossa parte física para começar a trabalhar com reuniões. Agora me diga, você, o que você está imaginando para o seu futuro? O que você imagina para o seu futuro? Não é aquele futuro medíocre, trabalhar e estudar só, trabalhar e estudar. Cadê a diversão? Lembra que eu falei em vídeos passados? Separem todo mês um dinheiro para a sua diversão, porque a diversão faz parte da nossa vida. Então, é trabalhar, estudar e se divertir. Pode ver que é uma trindade. E tudo que eu falo, eu costumo usar a trindade, porque essa trindade é que move o mundo, certo? Então, gente, vê o que vocês querem da vida. Estude, trabalhe e divirtam-se. E, por último, inscreva-se ao grupo de bruxaria que estou aguardando vocês. Gente, estou me despedindo e lembre-se, escute o programa 10 minutos, descansa, ou escuta 20, descansa. Depois escuta mais 15, descansa, toma um café, para não ficar exaustivo para vocês. É assim que se estuda bruxaria. E é assim que nós vamos estudar na escola. A cada meia hora a gente toma um café ou uma água, para que o estudo seja uma coisa que entre na sua cabeça e fique.